Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos falar sobre contagem e consequência. Nossos componentes são eu, Joshua Brito, Renata Vaz, Milena Constantino, Caio César e Bartolomeu Júnior. Certo? Só. Nossa introdução. Hoje vamos abordar análise de grafos, que é um processo que segue essa sequência de passos interdependentes. Iniciamos contando elementos fundamentais como vértices, arestas e componentes conexos. Essas contagens não são apenas números, mas sim etapas cruciais que se interligam para produzir resultados práticos. Portanto, cada influência à próxima, a gente tira conclusões valiosas para o estudo de grafos. Certo? Aqui. Sobre a contagem. A contagem é um aspecto fundamental de análise combinatória. É essencial para estender a análise de grafos. Envolve determinar a quantidade de maneiras diferentes que um evento pode ocorrer, considerando diversas restrições e condições. Por exemplo, tente contar vértice e grafo. Podemos estar interessados não apenas no número total, mas também em como os vértices se conectam por meio dessas arestas e formam essas composições. Esse processo de contagem nos ajuda a identificar padrões, né, para a gente otimizar caminho, resolver problema e fornecer uma base sólida para análises mais avançadas. Sobre consequências, no caso, nós teríamos o resultado, né, dessas contagens. Elas produzem insights. E esses insights podem gerar, né, essa percepção de aresta com vértice, que vai ser explicada previamente, ou posteriormente, que elas agem, como posso dizer, como criam atividades ou funções interdependentes entre essas arestas, entre esses vértices, que vão determinar a complexidade e da estrutura do projeto em si, né, no caso. Nos exemplos, a gente pode usar uma bem comum entre grafos, que é a rede de transporte, no qual cada ponto do mapa será um vértice e cada linha que levará até ele é uma aresta, no qual cada rota que for seguida vai trazer uma sequência de vértices seguindo até uma determinada aresta. Também podemos falar da infraestrutura na TI, no qual a quantidade de servidores e dispositivos que uma rede possui pode ser os vértices. E as arestas são as conexões entre os diversos dispositivos, que isso pode ajudar a estruturar melhor a escala de complexidade de uma rede. No caso também, a logística, que também é um ponto usado para a contagem e a consequência, no qual a contagem seria o ponto de coleta, o centro de distribuição e etc. E as arestas seriam as retas e conexões entre esses locais. Isso faria que uma maior otimização de rotas para o planejamento de frotas de entrega. Então, onde Caio vai explicar sobre a gestão de projetos. Tendo isso em mente, né, aqui nós temos justamente a utilização prática, que é, né, na gestão de projetos, que os vértices podem representar a contagem no caso do número de tarefas no projeto e as arestas, as atividades ou funções a serem exercidas, né, que são dependentes para que seja eliminado o objetivo supremo, né, que é o vértice. A gente pode ter isso, por exemplo, nesses sites que você pode utilizar para a organização de projetos, tipo o Kanban, ou como é o nome? Trello, por exemplo, também, que você pode criar as atividades mãe, né, e por dentro você listar o que ainda falta a ser feito. Sobre os benefícios, a gestão de projetos fala por si só. Sobre o benefício da gestão de projetos, você tem a otimização de tempo, que você vai fazer a tarefa mais rápido, você vai ter uma segurança de tempo do que está acontecendo, vai ter um resultado mais assertivo, porque existe essa organização de tempo, né? Vai ter esse engajamento, porque todo mundo fica sabendo da data limite, de prazo, de como está andando. Existe também esse controle justamente porque aparecem as datas, a agilidade e na tomada de decisão, porque todo mundo fica focado em relação ao prazo, fica sabendo se está dentro do prazo, se precisa seguir, se precisa dar um sprint. E essa satisfação vai inevitavelmente aparecer para o cliente, porque ele vai perceber que tudo está seguindo o fluxo de atendimento por causa do prazo, certo? Agora vamos dar aqui continuidade à nossa explicação. Vamos mostrar um pouco do código que foi usado para a construção da interface, que no caso é o front, e também um pouco do código do back-end. Dando início na tela do index HTML, que foi feito toda a estrutura da interface visual do código. Logo no início temos a introdução, para que o código entenda quem é HTML. Aí, seguindo as linhas, temos a style, que é onde está
o CSS, que fala sobre o estilo para o corpo da página, o estilo da barra de navegação, que no caso é a navbar, onde está inserido as cores, o texto e a quantidade de pixels da formatação. Temos estilo para a tabela, o estilo do botão, onde é definida a cor, o tamanho e a fonte. E tanto o botão criar como o limpar seguem cores diferentes. O botão criar com a cor roxa e o botão limpar com a cor vermelha. Também temos estilo para o grupo, que no caso é o formulário. Aí descendo, temos o início do nosso projeto, que tem como título Gestão de Projetos. Tem a barra de navegação, onde tem a div, que é a divisão da navbar. E nessa navbar tem o nome do nosso projeto, que é Taskmaster. Também temos o cabeçalho da página, que está subdividido em outra div, onde tem o título e o subtítulo principal. Também temos o formulário, que o formulário é onde o usuário vai poder criar o projeto. E também temos um form, e temos dentro desse form a tag action, que é onde tem uma barra que vai ser referenciada lá no Python, que vai ser mostrado mais à frente. O set, que é onde está o agrupamento de campos do formulário. Temos o input, que é o campo do texto para o nome do projeto. E assim vai seguindo. Dentro desse formulário tem o nome do projeto, tarefa, descrição, data de início e prazo. Conforme o usuário vai preenchendo isso, o input vai sendo referenciado para esse preenchimento. Também temos o formulário para limpar a vista de projetos. Temos a vista de projetos em andamento e o UP para exibir o projeto em andamento. Também temos o UP para exibir as tarefas concluídas. E também, na parte do Python, também temos o framework Flask. Temos o SQLite, que é para interagir com o banco de dados. Aí aqui temos o app igual Flex, que é onde está a instância, para puxar esse framework do Flask. Aí logo abaixo temos a classe, gestão de projeto. Temos o def int self, para inicializar a classe e conectar o banco de dados SQLite. Caso já exista, ele só vai atualizar. E caso não exista esse banco de dados, ele vai criar esse novo banco de dados, adicionando as tabelas que foram definidas logo aí em cima do Python com os atributos e o nome da tela. Aqui, no nosso projeto, a gente começou a desenvolver o corpo, né, o escopo da tela não, mas do que iria ser o back das funcionalidades que a gente tinha definido no HTML. Então, a gente começa utilizando um método, né, aqui em cima, de criar a tabela, tal, como eu havia explicado. A gente utiliza, né, o self para criar esses métodos, para inserir projetos no banco de dados, etc., para mostrar os projetos. Quando a gente coloca esses métodos, a gente define as funções, né? A gente define as funções de inserir a nova tarefa, a tarefa que vai ser colocada como urgente, né? Quando o prazo for adicionado para mais recente, por exemplo, o prazo ele foi estipulado para 4/7, que no caso, considerando aqui que seria amanhã, né? Que a gente está falando aqui no dia 37, então, como a gente estipula um prazo até amanhã, a gente vai receber um alerta, né, visual, quando checar essa tabela, quando a gente for chegar próximo à entrega desse projeto. Então, a gente vai usando vários métodos, né, com o self para definir isso, para selecionar o nome da tabela, colocar como urgente, etc. Várias defs também, para colocar esses métodos dentro desses defs. Aqui embaixo, a gente começa a utilizar funções, né, que vão linkar o nosso back com o nosso front-end, utilizando o método de getPost. E com isso, a gente obtém os dados do formulário, vai enviar para o back, o back vai fazer contato com o banco, no banco vai ser salvo essas tarefas, e quando essas tarefas forem salvas, vai fazer o cálculo, né, o nosso programa vai fazer os cálculos se vai ser uma tarefa que é recente ou não, e com isso vai nos entregar, no final das contas, uma tarefa que você pode também definir como concluída ou não. E é isso que a gente coloca aqui embaixo, né. Agora eu vou mostrar a imagem, né, do projeto, como fica no final. E a gente tem aqui inox, né, para inserir o que a gente quer. A gente vai inserir uma tarefa aqui, qualquer, com a descrição, o nome da tarefa. Vamos definir um prazo para que ela seja entregue. Vamos botar aqui como o exemplo já utilizado, que é amanhã. Vamos utilizar a data de início, né? Vamos iniciar hoje. E vamos criar o projeto. Ao criar esse projeto, ele vai devolver para a gente esse projeto aqui, que existe a possibilidade de marcar como já feito. Mas, como pode perceber, é um projeto que, como está em um prazo que vai ser entregado no próximo dia, tem a cor vermelha, né, que serve de alerta. Caso for concluído,
marcamos a checkbox, ele vai para a lista de projetos concluídos, com o nome do projeto e da tarefa. Se a gente, por exemplo, for adicionar uma tarefa que demore um tempo maior, ele não vai nos alertar, certo? A gente vai botar um outro projeto aqui e ele não vai alertar como se estivesse com urgência. E também pode ser definida como projeto concluído. No final das contas, se você quiser apagar tudo, só clicar no limpar lista, que ele vai fazer a limpa, né? Tanto no banco de dados quanto aqui no front. E é isso. Dando conclusão ao nossa aplicação teve como objetivo mostrar como a gestão de projetos pode ser algo útil em contagem e consequências, sendo vértice nesse projeto a contagem de número de tarefas do projeto. E as arestas contam os números de dependência entre essas tarefas, onde uma tarefa precisa ser concluída antes que a próxima comece. Então, é tipo estabelecer um cronograma, onde cada etapa precisa passar por uma série de conclusões para que a consequência seja obtida, que no caso a consequência é a conclusão desse projeto e a conclusão das tarefas para evitar o atraso do projeto. Então, essa aplicação em conjunto com a análise dos grafos e a análise combinatória traz uma melhora no planejamento e eficiência operacional de projetos e tarefas, evitando os erros e entregas dos projetos. Obrigado, já finalizei a gravação, eu acho.